Bom dia, com alegria, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós continuamos por aqui a nossa caminhada em nosso devocional diário. Eu sou o pastor Marcelo e leio com vocês hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 e 31, que diz assim: Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E você? Você compreende o que lê na Bíblia? Nós não podemos negar que há muitas coisas difíceis de compreender na palavra de Deus. Afinal de contas, existe um abismo entre nós, os leitores aqui do século XXI, e o texto sagrado finalizado no final do primeiro século. Existe um abismo histórico, social, político, religioso e cultural. Ou seja, nós fazemos então coro à pergunta e ao mesmo tempo resposta de Eunuco a Filipe. Como poderia entender se alguém não me explicar? Mas é claro, nós não podemos negar que existem muitas coisas que não precisamos ser mestres ou grandes teólogos para entender. Um exemplo disso são os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não farás para ti imagem de escultura. Enfim, sejam as coisas fáceis ou as coisas difíceis, eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de caminhar com pessoas que tenham esse cuidado de sentar-se ao nosso lado e explicar aquilo que nós não entendemos. Isso é o que nós chamamos de processo de discipulado. E nesse texto que lemos, nós temos, naturalmente, aquele que é a excelência do discipulado, que é o Espírito Santo, direcionando Filipe a uma pessoa que estava lendo o profeta Isaías, mas que não estava compreendendo. Temos, portanto, nesse texto, 3 pontos que podemos considerar. O primeiro é a ação do Espírito Santo em direcionar Filipe. O mesmo Espírito que revela e inspira é aquele que conduz o processo da conversão. A segunda questão é a disposição de Filipe em ser usado por Deus. Ele ouviu o chamado do Espírito Santo e foi. Ele atendeu a esse chamado. Por último, nós temos a postura humilde do eunuco em reconhecer suas limitações e aceitar a ajuda de alguém mais experiente na palavra. No reino de Deus é assim, uns aprendendo com os outros e todos sendo usados pelo Espírito Santo. Compreendeu? Que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida e sua família. Um grande abraço.